Jesus disse: ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, curai os leprosos. Dai de graça o que de graça recebeste. Para quem, por que Jesus disse isso? Para fazer isso, é necessário ter as pessoas dizem ter poder. E o que é esse poder? Quanto mais ligação tem com Deus, maior poder a gente tem. Mas a nossa ligação com Deus não é de palavra, não é de fórmula, não é de estar num centro espírita. A nossa ligação real com Deus é as atitudes da nossa vida. Quanto mais interesse a gente tem de auxiliar o próximo, quanto mais a gente usa a boca para falar coisa boa, coisa de futuro, mais poder a gente vai ganhando, ao ponto de fazer o que ele fez, todas essas coisas. Isso chama mediunidade. O que é mediunidade? É uma ferramenta que coloca o encarnado em contato com o desencarnado. Médium, aquele que está no meio dos encarnados e os desencarnados. Recebe orientação dos desencarnados e passa para os encarnados, para maior aprendizado, para um progresso mais rápido. Então, mediunidade é uma coisa que Deus deu para a gente ou a gente conquistou. Quando começa a mediunidade? Naturalmente, todos nós temos esse contato com o outro lado. Todos nós. A diferença é que umas pessoas vieram com compromisso firmado do lado de lá. Você vai nascer na Terra e em tal idade a mediunidade vai aparecer para você fazer isso e isso. Outras pessoas, desde bebê, já manifesta essa facilidade, esse contato. Tem criança que aos 7 anos interrompe, ele não lembra mais o passado, ele não tem mais esse contato direto com o mundo espiritual. Depois, numa certa idade, pouco mais maduro, a mediunidade aparece novamente. Então, o que a gente tem que fazer com isso? Tem pessoas de todo jeito. Tem umas que não aceitam, brigam a vida inteira que não quer aquilo, não adianta. Já foi combinado e feito antes de nascer, não adianta brigar. Eu conheço pessoa que briga a vida inteira contra a mediunidade que tem. Não quer estudar para compreender, não sai do lugar, não produz o que deveria produzir. Existem pessoas que têm pouquíssima mediunidade e fica querendo aquilo que não tem. Outros têm um tipo de mediunidade, mas não quer aquela, quer outra. Então, qual é o caminho correto? Primeiro, criança não pode ser incentivada a falar mais do que fala normalmente. Não pode incentivar isso na criança.
porque o corpo não está preparado para isso, não suporta. Agora, quando é normalmente, sem perguntar, sem insistir, aí é outra situação. O que acontece ali, passou. Aí, na idade certa, vai aparecer. Então, apareceu a mediunidade. Em criança não incentiva, a não ser que é natural, sem ninguém perguntar, sem ninguém falar nada, sem ninguém engrossar, aumentar a situação. Precisa já levar a criança para evangelização. Qualquer criança nasceu, é mostrar para ela o caminho de Deus, do próximo e do trabalho. Do trabalho primeiro, depois o próximo. Existem crianças que continuam ali, então mais cedo ele começa a participar de estudo de mediunidade, porque a mediunidade nele está muito aflorada. Lá para os 13, para os 14, ele já está preparando para trabalhar. Quando não, a mediunidade está tranquila, é necessário esperar os 18 anos para que o próprio corpo já está mais formado, mais maduro para suportar a carga. E quando você tem uma mediunidade, é necessário estudar aquela mediunidade e saber como usar, por que usar, quando usar, para ser um trabalhador de Jesus. Porque mediunidade é uma ferramenta. Os olhos foram feitos para ver, a boca para falar, os ouvidos para ouvir. A mediunidade foi feita para ouvir o mundo espiritual. É uma ferramenta. Então é necessário conhecer essa ferramenta, para que ela serve, o que eu posso fazer com ela dentro dos ensinamentos de Jesus, para ter uma vida equilibrada e saudável. Outro detalhe, quando começa a frequentar reunião mediúnica de estudo e treino, a gente recebe. Tem gente que fala, é meu mentor. O mentor ainda não tem condição de manifestar através desse médium, porque é um médium ainda deseducado. Não tem jeito de manejar direito. Então, quem usa o médium a princípio são espíritos atrasados, inferiores, maus, obsessores. Daí a importância de conhecer o que é isso, para evitar problemas maiores. Porque quem estuda aprende a fazer a diferença, se é um espírito bom, se está com Jesus, se não está, e o que deve fazer o médium. Por isso tem que estudar. Primeiro, para entender o que é que tem, como tem, para não cair em tentação. Lembra que Jesus disse também, orai e vigiai para não cairdes em tentação? Tá bom. Outro detalhe, se você começa e larga, mais dificuldade vai dar. Então, quando a gente começa, é necessário pedir a Deus força para não abandonar a tarefa no começo, no meio
ou quase terminando. Quem nasceu médium, morre médium. A mediunidade não acaba. O que acaba e distorce é o exercício da mediunidade, o uso. Quantos médiuns bons, muito bons, que tinham um contato muito bom, claro, com o plano espiritual, faliram, continuaram médiuns, mas médiuns de espíritos atrasados, pseudos sábios. E aí o sofrimento na Terra e no plano espiritual é muito grande. Outro detalhe, velho trabalha a mediunidade? Trabalha. Que jeito? Quando está velho é mais fácil ainda, mas se ele começou na idade certa, estudou, treinou, está trabalhando e não parou. Ele fica velhinho e continua dando passe, continua recebendo as coisas normalmente. E deixa a Terra muito, muito melhor do que chegou. Agora, se você já está numa certa idade, 50 anos, como que você vai começar um exercício que seu corpo não suporta, que seu corpo não tem costume com isso? Então, médiuns velhos, porque começaram mais novo, não pararam, hoje velhos e velhinhos, são médiuns ótimos, maravilhosos. É o meio entre o plano material e o plano espiritual, a proveito de todos nós. Se alguém quiser fazer alguma pergunta direta, porque a gente vai falar, não fala tudo, e nem do jeito que deveria. Mas eu queria dar uma ideia do que seja mediunidade. Jesus nos abençoa, nos fortalece a todos.